Maduro capturado. Foi nos anos 90 que passaram ouvindo dizer que o Maduro era um homem-pau. O ditador Nicolás Maduro foi capturado pelos Estados Unidos por liderar um grande cartel de drogas, grande braço financeiro do crime transnacional. Quantos presidentes não foram eleitos com dinheiro do tráfico de drogas? Maduro será interrogado nos Estados Unidos. O governo Lula vai realizar uma reunião de emergência na manhã deste sábado para discutir a invasão à Venezuela e a captura do ditador Nicolás Maduro. Agora resta saber: Maduro delatará seus companheiros na América Latina? Nos 8 anos em que fui presidente do Brasil, tive a oportunidade de conviver com Nicolás Maduro, que era ministro das Relações Exteriores da Venezuela. Maduro se destacou brilhantemente na luta para projetar a Venezuela no mundo e na construção de uma América Latina mais democrática e solidária. Teve um papel decisivo na formação da Unasul e da CELAC, e sempre foi visível sua profunda afinidade com nosso querido e saudoso amigo Hugo Chávez. Os dois compartilhavam as mesmas ideias sobre o destino do nosso continente e os grandes problemas mundiais. Como é que é seu nome? Meu nome é Luiz. O que o senhor está fazendo aqui no Brasil? Por que veio para cá? Eu vim fugindo da Venezuela há um ano. Por la ditadura que acontece lá, porque lá não se pode falar em contra do governo. A pessoa que fala na Venezuela em contra do governo, vai preso ou vai morto. Porque lá fica na ditadura. Se eu vou falar para você uma coisa, por que Lula não tem que ganhar? Porque Lula é amigo de la vergonha que temos na Venezuela. Un país tan rico como la Venezuela, de toda Latinoamérica y de los mundos. Porque no puedo ser venezolano. La Venezuela tiene la primera riqueza de los mundos en petróleo. Y estamos ficando comiendo cachorro, comiendo gato y comiendo toda cosa que no presta para poder sobrevivir. Mais do que isso, Chávez e Maduro tinham as mesmas concepções em relação aos desafios que a Venezuela tinha pela frente, em defesa dos mais pobres. Tienen que sacar la comida de la basura. Sí, tenemos hambre. Vamos, uno ahora no está en mierda. Hay que cambiar de presidente, jefe. Porque no podemos ir así. No, esto es basura. Basura, por lo mismo, como estamos en la situación que estamos, imagínese usted, no podemos andar así. Tenemos que sacar al presidente, lo queremos sacar. Somos gente de la calle, pero queremos sacar al presidente. Lo queremos sacar. No podemos ir más así comiendo la basura. Voy para 36 años y primera vez en mi vida que yo hago esto por mis hijos, por mí. ¿Cuándo tiene que ser esto? Todos los días. Porque ahorita un sueldo no alcanza para nada. A grande obra de Chávez foi a de transformar a Venezuela em um país mais justo, realizando um massivo processo de transferência da renda petroleira em proveito das camadas mais sofridas da sociedade. Lá na Venezuela a carne é o quê? A carne é o cachorro. Ao princípio achei que era uma brincadeira, pero não, agora está comprovado. A gente escuta um uau, uau, sai correndo para pegar o cachorro para comer. Não é nada. Então, na Venezuela a picanha é o cachorro. Uhum. E o Lula falando que come picanha aqui, come picanha. Hoje eu como picanha. Um frango é $1,5 de salário básico para comprar um frango. Como você faz? Com sorte você come uma vez ao dia. Um só. Lá. A decisão de escolher um novo presidente caberá exclusivamente ao povo venezuelano. Não quero interferir em um assunto interno da Venezuela, mas não posso deixar de dar meu testemunho em nome do futuro deste país tão querido do povo brasileiro. Uma frase resume tudo o que fiz. Maduro, presidente, é a Venezuela que Chávez. Quantos anos você passaram ouvindo dizer que o Maduro é um homem-pau? Muitos, sabe? Muitos. Gente, eu não fiquei mais radical. Apenas fiquei mais maduro. Apenas fiquei mais maduro. Estes foram alguns dos rostinhos da esquerda brasileira que criticaram a ação dos Estados Unidos hoje na Venezuela. Mas deixa eu te mostrar algumas informações que talvez eles não saibam ou não queiram que você saiba sobre o país que hoje foi liberto por Donald Trump. Animais comem uns aos outros e são comidos por pessoas em zoológico da Venezuela. Olhem o estado que o Puma estava. Venezuelanos passam fome e Maduro come churrasco de luxo em Istambul. Salário mínimo na Venezuela cai para R$ 2,72 por mês. Venezuela, 96% da população vive na pobreza.
Mas se assim como os políticos de esquerda, essas notícias que eu mostrei não foram suficientes para te sensibilizar, talvez essas imagens sejam. Pessoas inocentes protestando por não terem o que comer foram atropeladas pelos capangas de Nicolás Maduro com caminhões militares. E quer saber, se tem uma coisa que os venezuelanos não estão preocupados nesse momento, são com políticos ridículos brasileiros que defendem a tal soberania enquanto as pessoas morriam de fome. O povo venezuelano hoje no mundo inteiro foi às ruas comemorar, por se libertar de uma tirania. Muitos que estão hoje aqui no Brasil provavelmente voltarão a seu país, reencontrarão seus entes queridos, retomarão as suas vidas, voltarão para os seus lares. Enquanto essa politicagem ridícula brasileira continua aí defendendo um ditador sanguinário como era Nicolás Maduro. Eles se livraram da tirania. Tenho certeza que nós em breve também nos livraremos. País, companhia, o MST não vai se calar. Estamos prontos para cruzar qualquer fronteira para defender quem luta pelo povo. Se for preciso, vamos até os Estados Unidos para libertar nosso companheiro Maduro, porque ninguém perde a esperança de um povo. Si consigues en la mañana para comer, no consigues en la tarde, o si consigues en la tarde, no consigues al medio de un almuerzo. Pero le digo sinceramente que hay mucha miseria. En mi Venezuela hay mucha miseria. Nuestro presidente dice, no, aquí no hay miseria, aquí no hay hambre, aquí todos estamos bien, aquí todo está bien. Mentira, porque nosotros somos los que vivimos allá en carne propia, lo que pasamos el día a día. Si consigues en la mañana para comer, no consigues en la tarde, o si consigues en la tarde, no consigues al medio de un almuerzo. ¿Cómo es eso? Si yo que soy empleada pública, yo debería comer mejor y tener un mejor estatus de vida. No el que llevo, no el que he llevado. Desde que ellos agarraron, desde Chávez para acá, que ellos agarraron el poder. Y cuando a mí me jubilaron en el 2012, ya estaba el presidente fallecido y me pagaron 150 bolívares en aquel momento. 150 bolívares. 150 bolívares. ¿Qué sería? ¿Cuántos dólares? ¿Cuántos dólares? No, como, ¿qué te digo? Como $7. Lembre-se, os venezuelanos não estamos felizes porque tenham bombardeado Caracas, nem muito menos porque tenham sido Trump ou os Estados Unidos os que o fizeram. Estamos felizes porque levaram o responsável por 1 segundo. 36.800 vítimas de tortura e violência estatal, 18.305 detidos políticos, 10.000 execuções extrajudiciais, 418 assassinatos em protestos, 8.000 casos registrados de violações de direitos humanos, 8 milhões de venezuelanos deslocados. ¿Quê? 400 meios de comunicação censurados e fechados, 90% da população na pobreza, 50% da população na pobreza extrema, 3 eleições presidenciais sem reconhecimento oficial e internacional, $3 o salário mínimo e incontáveis famílias que não puderam se ver durante anos. Entende-se? 2 mais 2 são 4. Isto é empatia. Não deixe que ninguém te explique o que é a Venezuela, tigre, se você é venezuelano. Um beijo. Continuemos vendo o que acontece. Vamos então ao resumo da ópera. E a ópera hoje é a invasão da Venezuela pelo Trump. São vários fatores, a gente precisa esperar as próximas horas, mas algumas coisas já saltam os olhos. Primeiro é a esquerda babando de um lado para o outro, dizendo que vai reagir, que não sei o quê, mas a gente sabe que, como diz um amigo esquisito que eu tenho, o único braço armado da esquerda hoje é o narcotráfico, porque aí uma simpatia mútua, mas nessa hora o narcotráfico é business, então eles vão procurar se acomodar o que for necessário, seja na Venezuela, seja na Colômbia. Aqui no Brasil também, esse brinquedinho do Lula, reunião de ministros para decidir nada, porque ninguém vai fazer nada. A gente está no momento agora em que o Trump retoma um sistema de geopolítica que existia na Primeira, na Segunda Guerra, que é áreas de influência. Cada um manda num pedaço. A China fique com seu extremo leste, a Rússia fique com sua Europa do leste e os Estados Unidos volta a ter interesse na América Latina, como era na Guerra Fria. E aí vai se fazer muito barulho, os jornalistas quase todos de esquerda vão criticar, a moçada de direita acha que de repente isso vai mudar a situação no Brasil, que eu não acredito, mas sem dúvida nenhuma é um recado legal para a China, um recado legal para
para o Irã, e o Trump deixa claro que ele não respeita as chamadas leis internacionais, que ninguém na verdade não respeita quando é interesse não respeitar. A esquerda não precisa muito fazer isso, porque ela tem domínio da cultura, da produção de conteúdo, do jornalismo, das universidades, mas o Trump entra com seus músculos, sua musculatura americana, para dizer: quem manda aqui na América do Sul sou eu, então vocês parem de ficar brincando, principalmente porque eu tenho um argumento fundamental. A América Latina é um espaço geopolítico do narcotráfico. Os Estados Unidos querem derrubar o Maduro por causa do petróleo? Pode até ser que sim, mas não pelos motivos que você está pensando. A Venezuela tem a maior reserva de petróleo do mundo, mas não está nem entre os 20 maiores produtores. O país tem mais de 300 bilhões de barris em reserva e só consegue produzir 1 milhão de barris por dia, menos do que países como o Brasil, México ou até o Reino Unido. Só para vocês terem uma ideia, os Estados Unidos produzem 13 milhões de barris por dia. E isso acontece na Venezuela porque a indústria do petróleo está sucateada. Ela foi vítima do aparelhamento do Chávez e do Maduro há décadas. Se o Maduro não tiver no poder cair, o país poderá produzir muito mais petróleo e aí sim vai derrubar o preço do produto. E quem seria o país mais afetado por isso? Justamente a Rússia. Se o país depende das exportações do petróleo, com uma queda no preço, a economia da guerra e os esforços para manter a guerra seriam altamente prejudicados. Ou seja, talvez a queda do Maduro ajude o Trump a alcançar o seu grande objetivo, que é a paz na Ucrânia. De motorista de ônibus a líder do regime chavista, Nicolás Maduro comandou com mão de ferro a Venezuela por mais de uma década. O ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, estava no poder há 12 anos após vencer 3 eleições contestadas pela oposição e por observadores internacionais independentes. Entre 2012 e 2013, Nicolás Maduro foi vice de Hugo Chávez e após a morte do ditador, em março de 2013, Maduro foi eleito para comandar a Venezuela ao derrotar por uma pequena margem de votos o opositor Henrique Capriles. Os anos seguintes foram de crise financeira e aumento da pobreza na Venezuela. Enquanto a oposição organizava protestos para forçar a renúncia de Maduro, o ditador ampliou seus poderes, controlando o Congresso e o poder judiciário da Venezuela. Em 2018, numa eleição boicotada por opositores, Maduro foi reeleito. As sanções impostas por Estados Unidos e Europa cresceram e a Venezuela mergulhou definitivamente numa crise social e econômica. Em 2024, uma nova eleição garantiu Nicolás Maduro no cargo até 2031. Um acordo mediado pelos Estados Unidos tentou garantir a presença de candidatos de oposição a Maduro, mas os órgãos eleitorais da Venezuela, comandados pelo regime, boicotaram diversas candidaturas, como a de Maria Corina Machado, ganhadora do Nobel da Paz no ano passado. As atas com a contagem dos votos nunca foram apresentadas. Em janeiro de 2025, Maduro tomou posse para o 3º mandato, ampliando o isolamento da Venezuela. Vocês passaram, quantos anos vocês passaram ouvindo dizer que o Maduro era um homem-pau? Muito, sabe? Muito. Aqui, já, presidente, aqui, esquerda. Uma foto aqui. El saludo, presidente, por primero. Compartiendo con las personas que se han... Estoy feliz porque yo soy hermana de Jormi Suárez, un muerto político. Cuando en las guarimbas tuve que emigrar por ese régimen y me siento feliz porque a nosotros nos quitaron un hermano, un hijo, un tío. Estoy feliz, se está haciendo justicia por toda esa sangre derramada que hubo en Venezuela. ¡Feliz! ¡Venezuela libre! ¡Qué emoción! ¡Dios mío! ¡Te adoro, Venezuela! ¡Qué emoción! Esta señora que no ha parado de llorar desde que llegó, viene en pijama, como lo pueden ver, todavía ella está. Cuénteme un poco su reacción, amor. Cuénteme un poco qué sienta en este momento. Esto no tiene comparación. Gracias, Dios mío. Gracias, Dios. Me arrodillé y lloré en mi casa por él. Es un milagro.
Salimos. Muchas gracias. Por aquí también vemos parte de la juventud venezolana en lágrimas porque hace rato sonaba una canción en la que todos nos pusimos prácticamente a llorar aquí en el arepaso del Doral. Cuéntame qué sea. Mucha emoción, el ambiente es impresionante y el ambiente te cautiva y uno estar en el momento y tener esto como una experiencia única en la historia es increíble. ¿Cuántos años tienes? 19. Parte de tu vida o tu vida entera la has vivido ya esperando que esto suceda. ¿Cuántos años tienes viviendo aquí en Estados Unidos? Tenía 11 años. ¿Tus padres en dónde están? Disculpa. ¿Tus padres están aquí contigo? Sí, mis padres están acá, están acá. Ellos vinieron, mi papá fue alcalde de la oposición y fue perseguido político. Y bueno, él vino para acá para simplemente huir y que nosotros tengamos una buena educación. Y es muy loco que de un día para otro, yo a las 2 de la mañana parado, de la nada veo un video, después veo otro video y yo dije, está pasando en realidad. Es muy surreal, pero lo que hay que disfrutarlo. Muchas gracias. Muchas gracias. Seguimos. Bienvenido. Night, qué triste. Night, Happy New Year.